Hoje no Histórias do Legislativo, um programa super especial. Nós vamos trazer para esse episódio o recordista de mandatos no Legislativo de Parazinho e também um recordista de presidente da Câmara. Estamos falando de Cláudio Sebastião dos Santos. Vereador por 9 mandatos seguidos, ele vai trazer muitas curiosidades para o nosso episódio do Histórias do Legislativo. Fica aí e não perca nada. Cláudio, prazer recebê-lo aqui. Já conheço você há alguns anos, mas vamos conhecer um pouco mais da sua história como vereador. E eu acredito que não são poucas, são 9 mandatos. E eu queria que você falasse rapidamente o início da sua história no Legislativo aqui em Parazinho. Bom dia, ouvintes da TV Câmara Municipal de Parazinho. Para mim é um orgulho e quero desde já parabenizar o presidente da casa, Fábio Porpini, pela iniciativa. Isso é uma coisa muito importante que vem resgatar realmente a história e a cultura do povo de Parazinho, como também do Poder Legislativo. Você, Fábio, está de parabéns, como todos que fazem a Casa Legislativa, os vereadores, as vereadoras. E, bem, eu quando comecei em 88, bem antes, eu professor do Estado, e quando na minha formação acadêmica, como estudante, sou formado em curso técnico agrícola, tenho magistério, e tenho curso superior pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou biólogo, e fiz pós-graduação em biodiversidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como professor, iniciativa na escola Professor Miguel Monteiro, e os estudantes me convocavam e diziam que era importante que eu ingressasse na vida política. E daí começou as pessoas, as vozes da rua, né, falavam mais, e eu achei interessante que deveria dar minha contribuição e a minha participação ao povo, ao meu povo querido da minha cidade de Parazinho. Em 88, aí me filiei ao PMDB e fui candidato. À época, fui o mais votado do PMDB. Já foi o mais votado na primeira eleição? Na primeira eleição pelo meu partido. Sim. E fui o segundo mais votado na eleição, no geral. Sim. Daí já se tinha a primeira mulher vereadora, já pelo segundo mandato. Ela vinha de uma história política importante. O pai dela tinha sido prefeito 2 vezes do nosso município, o esposo dela tinha sido vereador e vice-prefeito, e ela representou e representava já bem a classe feminina aqui na Câmara Municipal. Em 89, nós sabíamos que o Brasil ele passava por transformações, a redemocratização do país, e havia necessidade, com a Constituição de 88, né, que ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, havia necessidade que os 5.575 municípios do Brasil, elas criassem a sua lei orgânica para adequar a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Desde aí foi feito a comissão aqui na Câmara, né, e o senhor teve um papel importante nisso. Eu tive um papel aqui na Câmara como relator, né? Você sabe que relatar, se vieram muitas propostas, mas eu como relator e a assessoria jurídica da Câmara, a gente só assimilou aquilo que fosse mais importante para o povo de Parazinho, na área da saúde, da educação, do bem-estar, da agricultura, do esporte, do lazer, da infraestrutura, né, do município. Daí se havia uma concretização de pensamentos para se colocar na lei orgânica do município aquilo que fosse mais importante para o crescimento do nosso município e do nosso povo. Claudão, estamos passando por aqui, né, pela galeria dos
das legislaturas e o senhor passou por vários prefeitos, vários presidentes. Fale como era a sua atuação nesse período aqui, desses primeiros 5 mandatos, o senhor como vereador, já experiente, 4 mandatos, 5 mandatos, até a sua chegada à primeira presidência. Eu gostaria de falar para vocês que realmente quando você chega na casa, eu tiro porque eu estudei num colégio interno e quando a gente é iniciante, dá-se o nome de calouro. Sim. Eu era calouro na casa. E com o passar do tempo, eu fui me adaptando às leis que regiam a Câmara Municipal, mas desde aí eu já tinha a iniciativa de trazer requerimentos importantes para que fosse votado, apreciado e votado, e naquilo que fosse para desenvolver o nosso município. Relembro muito que nesse período, o ex-prefeito saudoso Antônio Anchieta Varela, Sim. ele, em uma ida a Brasília, ele conseguiria um convênio para sanear água no distrito de Pereira, o maior distrito do nosso município. Isso. E o recurso que ele conseguiu lá não daria para ele concluir a obra. E ele precisou de um projeto aditivo e esse projeto teria que passar pela Câmara. E ele mandou esse projeto para a Câmara e mandou me consultar. Eu era vereador de oposição. Se eu iria votar favorável, eu juntamente com meu amigo saudoso Geraldo Garcia Gomes e José Xavier de Andrade, que era vereador à época, se a gente iria votar favorável. E eu disse a ele que ele podia ficar tranquilo, que eu e os meus companheiros, por ser de oposição, nós iríamos votar, porque a gente era um vereador do município de Parazinho, a gente não poderia se opor a um benefício que iria vir beneficiar o povo de Parazinho. E ele mandou o projeto aditivo para a Câmara, foi votado e aprovado, e está aí a população do maior distrito Pereira, hoje tem água saneada, graças à iniciativa do saudoso prefeito Antônio Anchieta Varela e a Câmara que teve sensibilidade de aprovar a complementação do projeto à época. Cláudio, o senhor foi presidente no primeiro mandato, ainda no mandato de Anchieta, né, ali em 2002. Depois veio para o segundo mandato, aí sim no biênio 2007 e 2008. Cheguei à presidência e para mim foi muito importante porque você sabe que quem é hoje ordenador de despesa carrega sobre si uma responsabilidade muito grande. Administrar não é fácil e você administrar uma casa legislativa, você já carrega sobre si uma responsabilidade. Eu sei do que é ter responsabilidade em você gerir recursos públicos, mas daí eu já vinha em vários mandatos, já vinha me adaptando, eu participei de algumas mesas diretoras, fui primeiro secretário, fui segundo, fui primeiro vice-presidente, e eu já tinha uma certa experiência de como lidar com a responsabilidade, né? Eu lembro que à época veio aqui para casa o plano de carga e carreira dos servidores públicos do município e eu fui obrigado a gerenciar para que os servidores tivessem aquilo que fosse de melhor para que eles não tivessem perda no futuro nos seus salários, certo? E seguindo, logo depois, o terceiro mandato como presidente. Ao todo, o senhor enche a galeria com 4 mandatos como presidente. Além do seu sucesso com 9 mandatos eleitos aqui em Parazinho e 4 vezes presidente, ao que o senhor atribui o seu sucesso como legislador? Eu atribuo o meu sucesso como legislador, primeiro a Deus, ao povo de Parazinho, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus sobrinhos, minha família em geral, ao povo de Parazinho. Eu sou muito grato. Eu nunca vou pagar na minha vida o que o povo de Parazinho fez por mim. Eles me deram o direito de ser vereador 9 vezes consecutivas sem nunca perder uma eleição. 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024.
também foi o 10º mandato, não como vereador, mas como vice-prefeito, o qual esse 10º mandato me orgulha muito. Estou muito, muito mesmo feliz. Sou grato demais a Deus e ao povo de Parazinho por ter nos dado mais essa oportunidade. Claro, nós estamos hoje aqui na sede do Legislativo de Parazinho, diante da galeria dos ex-presidentes. E aqui o senhor passou por diversas transformações, foi vereador do início da redemocratização do Brasil até os dias atuais. Então, assim, viveu diversas mudanças. E qual a mensagem que o senhor, com tanta experiência, pode dizer para os novos vereadores e aqueles também que estão, não é, com vontade, com desejo de ingressar na política? Amigo, eu quero dizer que em chegar a esse plenário, eu me sinto orgulhoso de ter dado a minha contribuição como vereador, ter feito parte do Poder Legislativo, aqui nesta casa como na antiga, que fica vizinha à Igreja Católica. Eu tenho um sentimento de realização, que fiz aquilo que realmente um verdadeiro legislador faz. Estudar leis, aprovar leis, que sempre as leis encaminhadas para esta casa são em prol do povo. E nunca, mesmo na época que eu era opositor, eu tinha um bem comum de trabalhar em prol do povo. E a mensagem que eu deixo para os que hoje estão nesta casa é que tudo na vida da gente, a gente tem que saber que a responsabilidade é muito grande. Eu acredito que passa por todos os que fazem esta casa hoje um dom de trabalhar, de saber que um dia as pessoas irão dizer que quando passa, que tudo é passageiro aqui, tudinho ter a certeza do dever cumprido, que trabalharam, que aprovaram leis, que sempre foram em benefício da população. Entrei nesta casa em 1º de janeiro de 89 e saí em 31 de dezembro de 2024. Sempre com todos meus amigos e hoje encontro ex-colegas meus vereadores que continuam sendo amigo meu. E quero aqui deixar ao presidente atual, Fábio, pelo belíssimo trabalho que ele vem realizando, pelos vereadores e as vereadoras, que continue usando o bom senso como sempre usaram, porque com tudo isso só quem tem a ganhar é a população de Parazinho. Cláudio, além da política, que não deixou a política, foram 9 mandatos como vereador e agora como vice-prefeito, o senhor também tem outra paixão por aí que eu sei, que é a agricultura. É também uma das suas paixões? É a terra? É a agricultura? Olha, eu quero dizer a você que meus pais, meu pai e minha mãe são agricultores, meus avós, meus bisavós agricultores. Desde criança que eu sempre tive uma paixão pela agricultura, nas partes e nas subdivisões da agricultura. A pecuária, desde criança que eu sou criador, tenho uma paixão pela criação de gado e tenho hoje e ainda tenho até hoje, certo? Em toda a minha vida eu digo aos meus filhos que sigam os meus passos quanto a essa atividade, porque é uma coisa que eu gosto em minha vida. Como servidor público, eu dei minha contribuição como professor do Estado, lecionei na Escola Professor Miguel Monteiro, no qual fui aluno, é um grande orgulho meu. Fui professor no Miguel Monteiro e terminei na minha aposentadoria como professor do Estado na Escola Senador Gessé Pinto Freire, onde dei minha contribuição. Isso me orgulha muito, porque hoje, nas minhas andanças em meu município, como na capital do estado, às vezes encontro ex-alunos meus que hoje são formados, são advogados, são engenheiros, são assistentes sociais e várias outras profissões que passaram por mim
como professor e vários colegas professores. Para mim, me orgulho, que eu acredito que dei minha contribuição como professor. Isso me orgulha e digo a você, hoje eu sou um homem realizado em tudo que Deus me ofertou na minha vida. Aldão, muito obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui. Era um desejo nosso, claro, ter o principal nome do Legislativo em quase 40 anos. Para nós era muito importante, vai enriquecer demais a nossa série Histórias dos Legislativos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos da TV Câmara Parazinho. Um grande abraço.